Olá, pessoal! Então agora vamos começar a fazer realmente o estudo dos testes de hipóteses. Alguns, né? Que claro, eu não vou apresentar todos. Então, primeiro, depois de tudo que eu já falei, eu vou falar para vocês as etapas, né? São os 4 passos para a gente realizar qualquer teste de hipóteses. Então vamos lá. A primeira etapa ou o primeiro passo consiste naturalmente em definir a hipótese H0, que é a hipótese de nulidade, que é a hipótese que vai ser testada, lembrando que ela é sempre de igualdade, e a hipótese alternativa. Então, só relembrando, né, do que já foi dito em outros vídeos, que a hipótese nula, ou de nulidade, ou hipótese H0, é aquela que sugere que a afirmação que estamos fazendo sobre o parâmetro é verdadeira. Tem sempre o sinal de igualdade em relação ao que está sendo testado. E a hipótese alternativa é aquela que sugere que a afirmação que estamos fazendo sobre o parâmetro é falsa, ou seja, contradiz H0, podendo ter o sinal de menor, de maior ou de diferença em relação ao que está sendo testado em H0. E também relembrando que quando a hipótese alternativa, ou seja, HA, o sinal é de menor, o teste é unilateral, menor ou maior, né, na verdade, que menor é unilateral à esquerda, sinal de maior é unilateral à direita, e quando o sinal é de diferente, o teste é bilateral, ok? Aqui o texto está faltando o sinal de maior, mas vamos lembrar que quando na hipótese alternativa o sinal é de menor ou de maior, o teste é unilateral à esquerda ou à direita, respectivamente. E quando tem o sinal de diferente, o teste é bilateral. Agora vamos ao segundo passo. Então, qual é o passo 2 para a realização de um teste de hipótese? Identificar o teste adequado para a questão e, com os dados amostrais, calcular o valor da estatística do teste. Então, vamos ver. Eu vou mostrar para vocês alguns testes. Quais são esses? Os testes para testar uma média populacional Mi. Aí tem 2 testes nesse conteúdo. Um teste para comparação de 2 variâncias populacionais. Testes para 2 médias populacionais. E testes de Q quadrado. Então aqui esses números, entre parênteses, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, corresponde à quantidade de testes. Então eu vou apresentar para vocês 8 testes, tá bom? Uma determinada quantidade dentro de cada tópicozinho aí relacionada, né, ao tipo de teste que pode ser feito. Então, quando vocês se depararem com uma questão, né, no caso é um exercício, mas na prática é uma questão científica. Quando se depara com uma determinada questão, o que se faz? Vai haver um questionamento, né, sobre essa questão e as respostas são as hipóteses, né? Hipótese de nulidade e hipótese alternativa. E no caso, para cada questão, existe uma possível resposta e uma possível forma de comprovar ou não aquela hipótese sugerida. Aquela hipótese de nulidade, ou no caso, se ela é rejeitada, a hipótese alternativa passa a ser aceita como a verdadeira. A resposta, né, verdadeira. Então, quando a gente faz um teste de hipóteses, cada teste tem a sua estatística, que eu já falei que é uma fórmula, né, direcionada para cada tipo de teste. Então, por isso que eu mostrei aqui agora os testes, porque para cada um desses 8 testes que eu falei que eu vou apresentar, vai ter uma fórmula. Até que vai ter fórmula que se repete por uma questão de lógica, por causa da distribuição de amostragem, mas distribuição de probabilidade, aliás, mas a gente tem aqui testes que vão
que tem a sua respectiva estatística, ou seja, a sua respectiva fórmula. Então, à medida que vocês chegarem na etapa 2, né, de cada exercício, vocês vão se deparar com essa dúvida: qual teste eu vou usar? Então, vocês vão ter que olhar na teoria qual é o teste que melhor se aplica para aquela questão que está sendo abordada, no caso, no exercício, ok? E a partir da identificação do teste correto, utilizar os dados amostrais para calcular a estatística do teste, que é essa formulinha baseada nos dados amostrais para cada teste, ok? Então, elaboradas as hipóteses, definido o teste que vai ser usado e calculando, né, utilizando os dados amostrais para calcular a estatística do teste, qual que é o próximo passo? O próximo passo é fixar o nível de significância, porque nós estamos trabalhando aqui com valor fixo de nível de significância, e obter o valor crítico na tabela adequada, ou seja, nós vamos fixar o nível de significância, né, em 5 ou 1%, e vamos obter o valor crítico tabelado a partir da definição do teste que foi escolhido para ser usado naquela questão. Então, no momento que eu defino o teste que vai ser usado, eu automaticamente vou ter que ir na fórmula correta, né, na estatística daquele teste, e também vou ter que ir na tabela daquele teste. Uma tabela apropriada para aquele teste. Para quê? Para pegar o valor crítico. Quem é o valor crítico, gente? É aquele valor que limita, né? Qual que é o valor que separa, né, as regiões de rejeição da região de aceitação de H0. Então, é o limite onde eu vou encaixar, digamos assim, né, o valor da estatística do teste, que é baseado na amostra, enquanto o valor tabelado é baseado na população, tá? Então, a gente vai comparar o valor baseado na amostra com o valor baseado na população para ver se o valor amostral está próximo, né, do valor populacional, daquele bolinho, né, de valor populacional na distribuição normal, que é em torno da média, ou se está afastado daquele valor, ou seja, nas regiões de rejeição, seja à direita ou à esquerda, ou as duas, quando um teste é bilateral. Então, pensando nisso, como eu falei, a gente vai fixar primeiro o nível de significância. Geralmente, a gente vai usar 5 ou 1%. O que é nível de significância, gente? É a probabilidade de cometer o erro tipo 1, ok? E quem é o erro tipo 1? Consiste em rejeitar a hipótese de nulidade, quando, na verdade, deveríamos aceitá-la. Então, todo teste vai ter fixo a sua probabilidade de estar rejeitando, quando na verdade deveria aceitar. E no máximo 5% de chance desse erro, tá bom? Então, o nosso valor crítico, ele é obtido em tabela. São 4 tabelas, né, pro caso desses testes, né, gente? Não são os únicos testes existentes, mas para nós aqui serão 4 tabelas. A tabela da distribuição normal, que vocês já conhecem, né, que eu já apresentei a distribuição normal. A tabela da distribuição de T de student, a tabela da distribuição de F e a tabela de distribuição de Q quadrado. Então, são 4 tabelinhas que vocês vão ter que ter em mãos, né? Vão estar dentro dos slides, mas geralmente fica pequeno, não sei se dá para ter leitura. Tem o anexo também, mas tem que ter em mãos para poder identificar o teste certo e saber qual é a tabela que vai usar a partir do teste definido, tá bom? E uma observação, aliás, nenhuma observação, isso aqui eu já tinha falado, né, que o nível de significância é a probabilidade de cometer o erro tipo 1, e este consiste em rejeitar H0, quando na verdade deveríamos rejeitá-la, tá bom? Só relembrando aqui a observação que eu tinha feito sobre os conceitos. E qual é o quarto e último passo no teste de hipóteses? Comparar o valor da estatística do teste com o valor crítico tabelado e concluir sobre o teste quanto à rejeição ou não da hipótese de nulidade. Então, recapitulando, quais são os 4 passos para se realizar um teste de hipóteses? Primeiro, formular as hipóteses H0 e HA.
Depois, determinar qual teste vai ser usado e fazer o cálculo da estatística do teste com base nos dados amostrais. Depois, fixar o nível de significância e obter o valor crítico tabelado. E por último, comparar o valor crítico, o valor da estatística do teste com o valor crítico tabelado e verificar se a estatística do teste está na região de aceitação de H0 ou na região de rejeição de H0. E assim eu vou concluir o meu teste se eu aceito, ou seja, se eu não rejeito a hipótese de nulidade testada, ou se eu rejeito a hipótese de nulidade testada. E só para lembrar, né, como já foi dito em outros vídeos, mas eu vou lembrando, eu vou repetindo para vocês irem fixando, num teste unilateral à direita, a região de rejeição ou a região crítica fica à direita na curva da distribuição normal. Por que eu estou dando mais exemplos na curva da distribuição normal? Porque os testes que eu estou mostrando para vocês, pelo menos a maioria deles por enquanto, né, vão ser, precisam que as variáveis tenham uma distribuição normal, tá bom? Então, eu tenho aqui o teste unilateral à direita, o valor crítico tabelado vai estar à direita. Vamos lembrar que ele vai ter um sinal positivo, tá? Porque lembrando que na tabela, os nossos valores de média, mi, essa é a posição central aqui, que é o mi, ele é igual a 0, esses valores são 0, porque na tabela é um valor padronizado, né? Para que possa ser usado para qualquer tipo de população, com qualquer tipo de média amostral, né, possível, tá bom? Então, temos aqui qualquer tipo de população com distribuição normal, né, gente? Então, temos aqui que num teste unilateral à direita, nós temos a região de rejeição à direita, o nível de significância é a probabilidade de cometer o erro tipo 1, que vai ser 5 ou 1% por fixado. E quando a estatística do teste estiver acima do valor crítico tabelado, rejeita-se H0 ao nível alfa que foi feito o teste. Ou, se o valor da estatística do teste estiver abaixo do valor crítico tabelado, ou seja, à esquerda, né, na região de aceitação, então não se rejeita H0 ao nível alfa que foi feito o teste. Por outro lado, se a gente tem um teste unilateral à esquerda, então lembrando que isso é definido na hipótese alternativa, a região crítica está do lado esquerdo do gráfico da distribuição normal. Então, nós temos um alfa à esquerda, região crítica à esquerda, valor crítico à esquerda com valor negativo, tá? Vamos lembrar que o ponto central da curva da distribuição normal padronizada é mi igual a 0, né? Então, do lado esquerdo é negativo, mas a gente olha na tabela com valores positivos e, por simetria, obtém o valor tabelado à esquerda. E quando a estatística do teste estiver à esquerda do ponto crítico, do valor crítico tabelado, ou seja, na região crítica, que é a região de rejeição de H0, então eu rejeito H0 ao nível de significância que foi feito o teste. Mas, se a estatística do teste estiver do lado direito, ou seja, na área 1 menos alfa, então não se rejeita H0 ao nível de significância que foi feito o teste. E por último, lembrando também que o teste pode ser bilateral, aí a gente tem duas regiões de rejeição de H0. E se a estatística do teste estiver na região alfa sobre 2 à esquerda, né, que é a região crítica à esquerda, ou na região crítica à direita do gráfico, então, lembrando que nós teremos aqui dois valores críticos, um positivo e um negativo, então teremos aqui a rejeição de H0 caso a estatística do teste esteja em qualquer uma das regiões críticas, à esquerda ou à direita. Só uma correção, pessoal, que eu vi aqui, né, estava escrito errado, que no teste unilateral à esquerda, aqui estava escrito não se rejeita H0, tá? Acabei de corrigir,
rejeita-se H0. Então, se a estatística do teste for menor ou igual ao valor crítico tabelado, né, o negativo, então rejeita-se H0 ao nível alfa de significância que foi feito o teste, tá bom? Uma correçãozinha porque estava escrito o não se rejeita e estava errado. E atenção, pessoal, os gráficos anteriormente apresentados para os testes uni e bilateral são válidos para testar uma média populacional. É o primeiro tipo de teste que eu vou apresentar para vocês. Outras hipóteses H0 testadas mudarão o teste, a tabela e, consequentemente, os gráficos. Então, muita atenção que eu botei esse gráfico da curva normal com uma média central. Esses gráficos são mais aplicados quando se testa uma média populacional, tá bom? Eu vou dar mais gráficos e vocês vão ver que as curvas vão mudar, tá? Os gráficos vão mudar, as tabelas vão mudar, a fórmula vai mudar, a estatística do teste vai mudar. Então, o exemplo mais básico é o primeiro, até porque é o primeiro teste também que eu dou, que é aquele que aplica a distribuição normal. Depois vai mudando de acordo com os outros testes, tá bom? É uma questão de exemplo, não muda em raciocínio, o raciocínio vocês vão ver que é o mesmo, mas aí se referem-se não necessariamente à distribuição normal, tá bom? As outras distribuições, que são a de T, a de F, a de Q quadrado, tá bom? Então, só uma observação. Nada também muito grave, não, tá? Que vai confundir vocês, não. O raciocínio vai ser o mesmo e a interpretação é a mesma. Comparar o valor da estatística do teste com o valor crítico tabelado e verificar se a estatística do teste está na região de rejeição ou na região de aceitação de H0 e assim concluir o teste, ok? Então, é isso aí. Então, agora sim, próximos vídeos, os 8 testes que eu vou apresentar para vocês, um por um. Até lá, pessoal!